Boa tarde a todos e todas. É muito bom ter todos vocês aqui e também na nossa live. Já estamos com quase 40 pessoas online, mas as pessoas demoram um pouco para começarem a entrar mesmo. Essa roda de conversa foi proporcionada por nós do sindicato, e na parte da manhã nós fizemos um bate-papo com a professora Fabiola e o professor Helder, e agora com o professor Carlos Henrique e professora Catarina, que vai ficar conosco online, porque está com uma coisa linda lá na casa dela que não pode sair sem vacinar. Seja bem-vinda, professora Catarina, seja bem-vindo, professor Carlos, e a todos. A nossa roda de conversa tem só alguns pequenos detalhes. Primeiro, é que vai durar ao todo 2 horas. Então, nós vamos fazer das 3 às 5. A gente, pela conta que a gente fez, tirando a pergunta, vocês têm aproximadamente 3 minutos para responder cada pergunta. Se demorar mais em uma, às vezes tenta fazer a outra um pouco mais, né, rápida, para que a gente consiga fazer as 29 perguntas, tá? E aí, assim, os três perguntadores estão aqui conosco, eles vão se apresentar e a gente já pode começar. Um abraço a todos e sejam bem-vindos novamente. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui e os que estão online. Bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Elisete Mendes, faço parte da coordenação colegiada do sindicato. E eu vou fazer para vocês, nossos convidados, né, Catarina e o professor Carlos, a primeira pergunta. Vamos lá. Hoje no HC temos mais de 50 setores flexibilizados em 30 horas, em conformidade com a resolução 025 de 2016 do CONDIR. As unidades acadêmicas e administrativas ainda não foram contempladas, em que pese a resolução 05/2016 permita e traga esta previsão. Essa negativa ocorreu em razão do entendimento da Procuradoria Federal da Universidade, que entendeu, diferentemente da resolução, o conceito de atendimento ao público, exigindo que este seja externo à universidade. Assim, como se dará, em termos efetivos e práticos, a implementação das 30 horas nestas unidades? Pensa ser possível? Se sim, como será diante do parecer da Procuradoria, uma vez que a resolução aprovada pelo CONDIR está em total conformidade para essa implementação, estando barrada unicamente por este parecer? Tarde. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu quero agradecer aqui a oportunidade ao sindicato de estar nessa roda de conversa, eu e a professora Catarina. Né? Eu acho que é uma oportunidade de nós esclarecermos aí, debater com vocês algumas questões que são muito caras a toda a comunidade universitária. Então, respondendo diretamente à pergunta, é claro que é possível, sim, será implementado, sim. O que que nós temos que resolver? Nós temos que resolver o parecer jurídico, você tem que sentar com a Procuradoria e mostrar outros pareceres que são, né, já dão jurisprudências em outras universidades. Então, se a Procuradoria de algumas universidades, o UNB, o FOP, né, o FMG, já conseguiram fazer a implementação, por que que nós não vamos implementar também? Então, estando em conformidade com a resolução, né, e sanando essa divergência do parecer, serão implementadas sim. Há um outro problema, uma outra questão, que talvez as próprias unidades acadêmicas elas têm dificuldade do entendimento do que é atendimento externo e atendimento interno. Então, a gente também tem que mostrar para as unidades acadêmicas, né, que isso não pode impedir o atendimento da universidade, é um atendimento externo à unidade acadêmica. Isso tem que ficar claro. E, às vezes, as unidades acadêmicas não têm clareza em relação a esse ponto. Então,
é possível, sim, será implementado numa conversa com a Procuradoria e com todos os órgãos que se colocarem contrários, nós vamos esclarecer e vamos dar um encaminhamento da maneira como prevê a resolução de 2016 do Conselho Diretor. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Meu nome é Maria José e estou na coordenação da pasta de opressões do Sintete UFO. Professor Carlos e professora Catarina, outro ponto que está sendo muito falado são as 30 horas e a APH. Uma vez que na lei federal que regulamenta o APH, há previsão expressa de somente ser realizada em caso de cumprimento de jornada completa, 40 horas, sendo vedado o APH para as jornadas menores. E, uma vez que as 30 horas são apenas flexibilização e não mudança de carga horária do servidor, conforme o decreto 1590/95, como o senhor, enquanto candidato a reitor, enxerga essa questão, já que temos ouvido algumas promessas nesse sentido dentro do Hospital de Clínicas? Primeiro que a Chapa 2 não faz promessas irresponsáveis e nem populistas. Nós fazemos promessas que são reais. 30 horas já é uma garantia dentro do hospital. Se a PH, eu estarei do lado do sindicato, como a professora Catarina, para tentar mudar isso. Muda-se o decreto, mas o decreto tem que mudar em Brasília. Nós não vamos ser irresponsáveis de colocar 30 horas e depois, como algumas universidades fizeram, o servidor teve que devolver, fazer o ressarcimento e o gestor não ficou do lado do servidor. Então, as 30 horas, sim, na medida que a gente viabilizar legalmente com o pagamento da PH, NANDIFs, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, sem populismo e tendo responsabilidade institucional, é claro que nós vamos colocar. Infelizmente, hoje, pelas condições que estão colocadas, né, pela própria legislação, inviabiliza e dá insegurança para o servidor. Nós temos que zelar para o amparo do servidor, porque tudo aquilo que for concedido a ele, o gestor tem que assumir a responsabilidade diante daquilo que o servidor vai receber e vai desenvolver. É esse o meu compromisso e esse é o compromisso da Catarina. Eu posso complementar? Fala do professor Carlos. Bom, aproveitando, né, reforçar tudo que o professor Carlos disse, mas primeiro quero cumprimentar todos os presentes, online, presencialmente, parabenizar o Sintete por ter organizado essa roda de conversa, essa roda viva, e agradecer também por ter oportunizado a minha participação à distância, mostrando o respeito que o Sintete tem pela minha condição aí de mãe de um recém-nascido. Para além de tudo que o professor Carlos disse, eu quero colocar aqui que as 30 horas, essa flexibilização, ela é pensada pela qualidade de vida dos servidores e servidoras, né? Para que o servidor tenha tempo de cuidar de si, de cuidar da sua família, entendendo especialmente dentro do hospital, que é onde se coloca essa questão da APH, que é um ambiente insalubre, estressante, e que isso prejudica as condições de saúde mental. Então, nós entendemos que, inclusive, a APH ela não seria desejável, porque as 30 horas é para garantir esse descanso do servidor. Então, o que a gente também se compromete é estar sempre junto com as pautas do Sintete, na disputa por reajuste salarial, na disputa por redimensionamento ou dimensionamento adequado dentro do hospital, porque hoje a gente sabe que há demanda por plantão hospitalar em setores que as pessoas precisam fazer o plantão, porque senão o setor não consegue fechar a escala. Então, a gente quer também se comprometer aqui com a busca por um melhor dimensionamento de pessoal, para que seja possível realmente a flexibilização, garantindo toda essa qualidade e naqueles cargos, né, a gente sabe que a luta por reajuste salarial ela é uma luta de todos nós, é uma luta que nos une enquanto servidores, seja docente ou técnicos, que a gente possa lutar para ter uma melhor remuneração, para que as 30 horas sejam
suficientes, para que ninguém tenha que cumprir mais do que isso, né, especialmente em ambientes muito desgastantes. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jamie, sou trabalhador do sistema de bibliotecas e da base do Sintete. Agora sobre a questão de 30 horas e PGD. Um setor que tem aderido ao PGD, você compreende como um impedimento para que os servidores venham aderir às 30 horas neste mesmo setor, desde que se garanta uma escala de trabalho viável e o setor em funcionamento ininterrupto, como é requerido pelo decreto 15.90/95? Vou te dar um exemplo de alguns setores em Brasília que tem os dois. Um setor que eu frequento muito, a CAPES. A CAPES tem o PGD e as 30 horas. Se a CAPES, que é um órgão federal ligado ao Ministério, uma fundação ligada ao Ministério da Educação, que é onde nós estamos ligados, consegue implementar, o que nós não vamos implementar? O que nós temos que garantir? O atendimento e o resultado daquilo que a sociedade espera de nós. Sendo garantido isso, né, e estando em conformidade com a legislação, sim, nós podemos implementar sem nenhum problema. Inclusive, tem servidor nosso 100% em PGD, que é outra questão também, e tem servidor nosso 100% presencial também no PGD. Então, 30 horas e PGD não é incompatível. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é que a universidade ela tem um espaço, e esse espaço tem que ser habitado. A universidade tem uma vida. Né? Nós não podemos, às vezes, pensar em usar determinados direitos e nós não estarmos aqui cotidianamente igual nós estamos aqui agora, sabe? Discutindo, debatendo e nos interagindo, que eu acho que é o elemento fundamental. Mas há setores na universidade que teriam todas as condições de ter os dois, 30 horas mais PGD. Isso está, né, na nossa pauta, e do momento que os estudos e os pedidos chegarem para a gestão superior, do professor Carlos Henrique para a professora Catarina, nós vamos analisar em conformidade, inclusive com vocês, e será implantado, né, de acordo com os indicativos que serão encaminhados pelas unidades acadêmicas ou as unidades administrativas. Qual é o plano para fortalecer o atendimento médico e psicológico aos técnicos administrativos, incluindo a recomposição do quadro de servidores do ACER, antigo NAS? E quantos psicólogos, médicos e assistentes sociais a chapa pretende contratar e como será financiada esta expansão? Vou pedir licença ao professor Carlos para responder essa pergunta. Bom, a gente entende que, primeiro, eu já acompanho o NAS, né, agora a SER, desde 2017, quando eu estava como diretora substituta lá da FAMED, junto com o professor Carlos Henrique. E o acompanhamento mostra que a gente não tem uma regulamentação desse serviço dentro da UFO, que é muito importante que a gente tenha, e isso gera uma fragilidade muito grande, tanto que eu participei de várias reuniões junto com o Sintete, para viabilizar a continuidade, ouvindo que não tinha recurso, que não era viável, né? Então, assim, primeira questão, a gente precisa regulamentar essa situação, a situação do atendimento, porque para nós é fundamental, a gente sabe de quantos servidores são atendidos, então é um serviço importantíssimo. Segundo, a gente precisa resolver a questão de espaço físico, porque o espaço físico de lá é muito ruim, é um espaço alugado, né, inadequado, que não gera qualidade de vida também para os trabalhadores que atendem lá, para os profissionais de saúde que atendem os nossos servidores, não gera um atendimento, uma ambiência adequada para o atendimento que a gente precisa prestar. Então, essa é uma questão. Para resolver isso, né, a gente entende lá é alugado, então a gente vai precisar trabalhar com questões, já que é um setor vinculado à diretoria de qualidade de vida, a gente precisa trabalhar com espaço físico vinculado à diretoria, e aí pensando em parcerias, né, para a gente viabilizar financeiramente
a existência do NAS, a gente vai precisar construir parcerias. A gente tem alguns caminhos possíveis que seriam também pactuando junto à prefeitura, ao município, porque nós sabemos que todos nós, né, somos habitantes aqui de Uberlândia, pensando em Uberlândia especificamente, mas a gente sabe que tem também os outros municípios, mas pactuar, porque nós somos população que usaríamos as unidades básicas de saúde, que estaríamos onerando o serviço público de saúde de qualquer forma, então por que não viabilizar a parceria para que a gente tenha esse serviço, já que estaríamos adscritos em uma outra área de abrangência dentro do município de Uberlândia. Então, essa parceria é fundamental. A gente tem outros caminhos, a gente precisa construir caminhos, né? Podemos lançar a mão de um apoio da FAEPO também. Eu acho que caminhos, eu e o professor Carlos, a gente se dispõe aqui a construir caminhos para fortalecer o NAS e garantir a permanência dele, para que não fique nessa insegurança de, a cada mudança de gestão, né, ter a preocupação de se o serviço vai continuar ou não. Sobre quantitativos, a gente ainda não tem, né, o número hoje de quantidade necessária para atender a demanda que nós temos. A gente sabe e ouve dos servidores que já teve um número muito mais expressivo de atendimentos e que hoje não se tem. Mas a gente precisa assumir a gestão para poder conversar com a equipe de qualidade de vida, fazer esse levantamento. Talvez o Sintete já até tenha esse levantamento, então buscar esses dados para que a gente possa trabalhar nesse quantitativo de pessoal. Junto com isso, tem outras universidades que fazem de outras formas o atendimento do servidor, fazem em parceria com cooperativas de dentro da universidade, cooperativa de servidor. Então, assim, nós vamos construir caminho, seja junto com o MEC, seja junto com a prefeitura. Nós estamos trazendo algumas opções aqui, seja via FAEPO, né, entendendo a possibilidade da gente fortalecer esse serviço. Tá? Então, quantitativo aqui a gente não tem como se comprometer agora especificamente, mas entendemos que a gente vai precisar desses dados para poder fazer o planejamento adequado. E hoje a gente tem um quantitativo, né, de vagas que tem retornado para a universidade em função de aposentadorias do Hospital de Clínicas, então a gente sabe que existem também perspectivas de vagas que poderiam ser utilizadas para fortalecer esse serviço. Mas vamos fazer tudo isso conversando com a comunidade, né? Que é a pauta da nossa chapa UF com você. Caso seja eleito reitor da UFO, quais políticas específicas o senhor pretende implementar visando promover a saúde mental dos servidores e como garantirá a eficácia dessas medidas? Vou aproveitar de novo que eu já estava com a fala e vou continuar pegando a pauta aqui da saúde, né? Bom, então, a primeira questão, eu sou da área de medicina preventiva, né, saúde coletiva. Então, não tem como a gente não trabalhar com as questões de saúde mental sob um ponto de vista preventivo. Hoje, a gente sabe que a UFO tem ambientes adoecedores para os servidores, né, do ponto de vista de saúde mental. Com assédio, a gente sabe que o excesso de burocracia gera um peso muito grande, aqui eu estou falando para os técnicos, né, mas também gera para os docentes. Então, excesso de burocracia, relações violentas, assédio, são todas. O servidor está num local que ele não gostaria de estar e não conseguir sair desse local, ver perspectiva de mudança, um computador que não funciona, um ar-condicionado que não funciona e que gera uma ambiência desconfortável para esse servidor, tudo isso gera adoecimento, especialmente na área de saúde mental. Então, nosso entendimento é que a gente vai trabalhar nessas coisas. Nas nossas propostas a gente já tem, né, de forma efetiva, né? Nós vamos trabalhar fortemente contra o assédio, né, no enfrentamento ao assédio e à discriminação e todas as formas de violência dentro da universidade. Com eficiência no serviço público, desburocratizando os processos, reduzindo processos administrativos que sejam possíveis, isso pensando em sistemas integrados de informação, que hoje a gente tem que fazer retrabalho, né? É difícil achar gente querendo assumir a gestão dentro da universidade, porque é muito burocrática, várias unidades acadêmicas fazem listas para que as pessoas assumam cargos de gestão, porque é adoecedor a quantidade de trabalho que a gente tem. E vamos trabalhar, então, também, né, com uma agilidade maior de manutenção desses serviços que permitem uma qualidade melhor do nosso trabalho no dia a dia, né? Isso para todos nós. Então, essa é a parte preventiva que a gente entende que é importante, garantir uma cultura de paz e de respeito dentro da universidade. E aí, porque se a gente trabalhar só na cura, né, só pensando em fluxo
atendimento em saúde mental e só contratação de psicólogos e psiquiatras, nós vamos ter um contingente muito alto e nós vamos ficar trabalhando não na causa do problema, mas só no sintoma, né? Bom, mas para além disso, a gente sabe que é importante tratar e acompanhar e prestar um acompanhamento, um cuidado para as pessoas que tenham sofrimento na área de saúde mental. Então, nós vamos fortalecer. Primeira coisa, a gente precisa de um fluxo mesmo de atendimento em saúde mental dentro da universidade, até porque são muitos processos, muitas vezes silenciosos, e que a gente não identifica nem no colega, e aí depois a gente tem um agravamento, né? Então, é importante que a gente tenha fluxo, que a gente tenha qualificação dentro da universidade, e que a gente fortaleça hoje o serviço que a gente já tem na Diretoria de Qualidade de Vida para o atendimento da população. Eu não sei se está dando para ouvir, mas meu filho começou a chorar aqui um pouco desesperadamente, então eu vou encerrar. Sobre a concessão de ADS, pós e afastamentos integrais. Quais serão suas estratégias para gerir e otimizar o processo de afastamento e ação de desenvolvimento em serviço, ADS, dos servidores, visto que muitos servidores têm relatado dificuldade em conseguir a liberação, por se tratar de uma ação discricionária, tendo em um mesmo setor servidores com pedidos de liberação negados, enquanto para outros ocorrem liberações. Catarina, você ouviu a pergunta? Porque nós tínhamos sobre as ADS. Você quer que eu responda ou você já pode responder? Posso responder. Eu ouvi o final, então, que tem a ver com como viabilizar a ADS, né? Porque alguns setores viabilizam, outros não, pelo que eu entendi. E aí, qualquer coisa você me complementa, professor. Bom, então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é num planejamento para a universidade. Isso a Faculdade de Medicina fez por iniciativa própria, né? Da gente fazer um plano de qualificação. Hoje, pela universidade, a gente tem plano de qualificação para docente, né, pensando em afastamentos. A ADS foi feita, pensada também para a qualificação do servidor, né, para que ele possa reduzir a sua carga horária e se qualificar. Então, a gente entende que é importante fazer esse planejamento, porque aí nós vamos ter o quantitativo de tais que têm interesse de se qualificar, quando eles vão fazer o dimensionamento dos setores e criar normativas gerais junto com os técnicos, né? Acho que a gente precisa de uma comissão que discuta um pouco isso, porque nós temos que cumprir, tanto para a ADS quanto para os afastamentos de um modo geral, nós temos que cumprir com os princípios da administração pública. A gente tem que ter impessoalidade, a gente tem que ter legalidade, a gente tem que ter publicidade, moralidade, né? Então, assim, tudo isso precisa ser respeitado. Nós não podemos ter processos que fiquem a cargo de uma chefia que libera, outra chefia que não libera, para serviços de uma mesma natureza ou que tenham servidores em quantitativo semelhante, né, que isso gera uma situação de insegurança e insatisfação. Então, acho que nós vamos trabalhar dentro dessa lógica de um planejamento para nem deixar o serviço prejudicado e nem prejudicar o servidor ou a servidora. Se me permite só complementar, é nossa intenção também, né, rever os contratos dos terceirizados e talvez criar um banco, né, de reserva de terceirizados para quando essas liberações ocorrer, a gente poder dar um apoio para o setor se o setor ficar sobrecarregado, né? Não resolve integralmente a dificuldade, mas facilita as liberações que são direitos dos servidores e, às vezes, como a professora Catarina disse, fica discricionário da chefia imediata. E aí, às vezes, um servidor consegue sair, o outro servidor não consegue sair, aí a isonomia não é garantida dentro do processo de qualificação. Oi, é só para falar com a Catarina, professora. Caso queira complementar as falas do professor Carlos, é porque quando nós instruímos aqui no começo, você ainda não tinha entrado, né? Pode ficar à vontade, pode levantar a mão e complementar, tá? O programa QualiUF custeia ações de qualificação dos servidores efetivos matriculados em curso da educação formal, ministrado pelas instituições da rede privada ou rede pública de ensino. Esse programa oportunizou que muitas pessoas
tivesse acesso à ajuda de custo em suas qualificações. Como a chapa avalia esse programa? Há planejamento para sua continuidade ou ampliação do programa? O programa será continuado e ampliado naquilo que nós tivemos recursos orçamentários para isso. Então, nós tivemos condições de colocar mais recursos para que o Quali UFO seja concedido ao servidor, será, né, feito isso na nossa gestão, sim. Agora, de uma maneira muito transparente, que eu acho que é um ponto, todos os servidores nossos têm que ter acesso aos pedidos e como que os pedidos foram liberados e como que os nossos servidores e servidoras estão recebendo e quando eles voltaram, sabe? Eu acho que esse o ponto fundamental, é a transparência. Em termos internos, existe um programa interno da Pró-Reitoria, inclusive o Robson participou da discussão lá atrás, lá no início do ano, o edital só não saiu ainda, em razão de que caía no período eleitoral. Eu não faço populismo, né? Então, eu não vou transformar algo que é benéfico para o servidor numa ação populista. O edital ele é por adesão, a Pró-Reitoria vai soltar para todos os programas de pós-graduação da universidade, e esses programas que fizerem a adesão, né, de vagas a mais, se o programa vai oferecer 20 vagas, se ele oferecer 10%, que serão 2 vagas a mais, a Pró-Reitoria vai custear esse servidor no custeio do programa. Essas vagas não entram nas vagas regulares dele, seriam vagas extras. É esse tipo de ação que nós vamos fazer. E também vamos dar o apoio dentro daquilo que é possível para o servidor que faz um processo seletivo em outra instituição e tem que fazer a viagem. Primeiro, eu acho que ele tem que tentar a bolsa lá, porque bolsa hoje no país, dependendo do programa, não é muita dificuldade. As bolsas existem hoje. E depois, internamente, discutindo com os nossos trabalhadores, com as nossas trabalhadoras, medidas que realmente sejam legais e que nós possamos apoiar. Apoiar sem trazer insegurança para o nosso servidor. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E o Quali já é um programa consolidado, que garante e formou, capacitou muitos dos nossos servidores. Vários deles usufruíram, né, do benefício do Quali UFO. Quais são suas propostas para implementar melhorias estruturais nos campi da UFO, especialmente no que diz respeito à acessibilidade e inclusão? Bom, isso aqui eu posso falar de cadeira, né? Literalmente eu posso falar de cadeira sobre isso. Gente, vocês querem um local mais difícil de acessibilidade do que o Moarama? Vocês querem um local mais difícil de acessibilidade do que o Glória? O Santa Mônica é mais ou menos. Tem lugar que você tem lugar que você não tem. Então, nós temos que criar uma política, e aí nós temos que conclamar a comunidade para que isso seja feito juntos. A gente imagina que agora eu sair daqui para ir lá na FAMED. A FAMED está aqui do lado. Está aqui do lado do 8C. Ou ir no hospital, o hospital está aqui do lado. A portaria 5. Não é acessível. Então, nós temos que revitalizar os nossos campi. Agora, para revitalizar os nossos campos, nós temos que ter uma política. E é uma política que vai demandar mudança em todo o arruamento, mudança nas calçadas, mudança interna nos prédios, mudança básica em banheiros. Outro dia eu estava fazendo campanha no HC, perguntei para o Sebastião, onde tem o banheiro? E o banheiro estava marcado como acessível. Eu entrei lá, voltei, o Sebastião falou, mas já foi? Eu falei, não, é porque a porta abre para dentro. Se eu entrar, eu não consigo fechar a porta. Então, a universidade não foi pensada. Eu estive em comissão com o professor Arquimedes, na época da professora Marisa Lomono,
ela era pró-reitora. Antes eu estive numa outra comissão com a professora Vera Pulga, estive numa comissão com o professor Alfredo e nunca foi resolvido. Aí, quando me chamaram para a comissão de novo, eu falei, não vou. Por quê? A gente discute, 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 inclusive a mudança de fechadura, que parece uma coisa simples, foi eu que sugeri, falei, mas vocês têm a fechadura, né, de bola, a fechadura tem que ser em L, porque eu bate o braço ali e abre com facilidade. Estou dando um caso que é banal, que é a coisa mais simples. Qual que é o custo disso para a universidade? Agora, a universidade tem que ter coragem e ação para que essas questões de inclusão, e a gente não pode falar apenas em inclusão que exige mudanças arquitetônicas. Há outras formas de inclusão, porque nós temos que pensar nos nossos alunos que têm que têm autismo, nos nossos servidores, nós não temos esse levantamento. E como que nós tratamos essas pessoas que não têm a deficiência visível? Nós temos que tornar os nossos currículos também mais acessíveis. Como será que o currículo para uma pessoa que tem, né, nenhuma deficiência, ele vai conseguir formar essa pessoa? As outras universidades estão fazendo, então nós temos que garantir a acessibilidade do currículo também. Então, é uma política complexa que vai envolver um esforço muito intenso de toda a comunidade universitária e todos os segmentos têm que estar presentes e unidos para que essa política seja criada de maneira efetiva, desenvolvida e consolidada, e que todos se sintam incluídos com senso de justiça. A inclusão não é apenas incluir, inclusão é justiça com equidade. Recentemente, observamos casos preocupantes de servidores sendo colocados à disposição por suas chefias imediatas, por questões pessoais. Outros servidores encontram dificuldades com seus pedidos de remoção. Quais propostas você tem para melhorar a gestão e os procedimentos relacionados à remoção de servidores? Catarina, você quer responder essa? Eu gostaria de responder, mas eu estou com o Maurício aqui, ele está chorando um pouquinho. Se você puder começar, Carlos, eu já respondo. Não, fica tranquilo. Tá? Alimenta o Maurício. Alimenta o Maurício que ele vai precisar muito aí no futuro, tá bem alimentado. Vamos lá. Eu só estou lendo a pergunta que eu estava destinado para a Catarina. Assim, por que os servidores são removidos? Veja bem, remoção de servidor é a coisa mais injusta que existe do momento que você não tem, né, uma política interna para acolhê-lo, para capacitá-lo, para tornar o ambiente mais saudável. Então, o problema é do servidor? Quer dizer, o servidor ali é que ele é o motivo de alguma dificuldade? Será que os setores fizeram essas discussões? Então, não é nesse sentido que você cria uma ideia de justiça. Isso não é justo. Isso não garante justiça. Isso não garante isonomia. Você imagina, então, o Carlos Henrique aqui não dando aula, eu vou remover ele para qual unidade? Não vou conseguir remover. Então, não há um tratamento de equidade numa questão dessa. A gente não faz política pública com equidade, com justiça, com pertencimento, tirando as pessoas dos lugares. É direito da pessoa pedir para sair, mas não colocá-la à disposição como um objeto. Nós temos que valorizar o ser humano. O ser humano ele é muito mais do que o patrimônio que nós temos nos nossos mobiliários e nos nossos computadores. Computador eu posso remover, servidor eu não preciso remover. Eu tenho que trazer, eu tenho que acolher e tentar dar toda a formação e todo acolhimento. Se ele quiser,
pedir remoção, ótimo, é direito dele. Mas nós também temos que capacitar as nossas chefias para que mudem o seu comportamento. As nossas chefias, às vezes, elas não têm a formação necessária do cargo de gestor. Isso tem que ser feito, mas isso tem que ser feito quanto uma política, isso tem que ser permanente. Eu não posso capacitar o Carlos Henrique ou a professora Catarina quando o problema está instalado. Isso tem que ser permanente no âmbito da universidade. Aí o papel do sindicato, o papel do Sintet, tanto da ADUF quanto do Sintet é fundamental, porque nós temos que trabalhar juntos. Nós temos que sentar à mesa e cuidar do bem-estar de toda a nossa comunidade universitária. Aí eu passo para a professora Catarina, se ela quiser fazer alguma complementação. Obrigada, professor Carlos. Bom, eu quero complementar, né, que a política minha e do Carlos, desde que a gente começou a pensar junto com esse grupo, uma proposta para a universidade é de tolerância zero à perseguição, a assédio, a qualquer forma de gestão assediosa, né? E que a gente sabe que é muito frequente aqui dentro dessa nossa universidade, infelizmente. Então, queria reforçar aqui o nosso compromisso, que política de remoção tem que ser feita com base em critério. Da mesma forma que eu falei para a ADS, que a gente precisa ter critérios, né, para que todo mundo entenda com transparência por que que o colega está conseguindo ter a liberação e ele não, né, ou por que não agora, para que a gente consiga garantir também isonomia. Nesse caso da remoção, igualmente, a gente não pode ter servidores com receio, e aí eu quero dizer uma coisa que eu e o professor Carlos, a gente vivenciou agora recentemente durante essa campanha. Vários apoiadores e apoiadoras disseram para a gente que não iam gravar vídeo, que não iam declarar voto, porque eles tinham medo de se sentirem perseguidos, porque ao final das eleições, se a gente não fosse vitorioso, eles poderiam ser perseguidos. Então, isso é muito grave, gente, isso é muito grave, né? Nós enfrentamos isso desde o início. Não pode acontecer, nenhum servidor tem que ter medo de se manifestar politicamente, ou enfim, com relação à gestão da universidade, com relação ao trabalho em si que ele faz, porque a remoção, colocando o servidor à disposição, é uma forma de gestão assediosa, sim, né? Porque se ela não for utilizando critérios e princípios da administração pública. Então, tem interesse público? Qual é a motivação para esse servidor realmente ser removido? Né? É por uma questão pessoal, como vocês trouxeram aqui, ou é porque, de fato, tem um outro setor que precisa mais desse servidor, ele tem qualificação para estar nesse local, e ainda assim, esse servidor vai ficar bem, né? Ou nós vamos promover o adoecimento, nós vamos ter mais absenteísmo, nós vamos ter mais afastamentos, e isso vai prejudicar também o serviço público. Então, nós entendemos que a remoção precisa ser baseada em critérios da administração pública e considerando, sim, o interesse do servidor, né? Porque senão nós vamos criar problemas, como o professor Carlos falou. Nós estamos trabalhando com seres humanos. A principal potencial da universidade hoje é o seu capitão humano, são as pessoas. Né? A gente tem falhas em várias áreas, em vários setores. A nossa grande conquista, onde a gente desponta, é nas pessoas, é na nossa qualificação, no nosso engajamento, no nosso envolvimento. Então, a gente precisa preservar isso de modo geral. Quais serão os critérios adotados para indicações e nomeação de gestores nas diretorias, divisões, setores e departamentos? Em unidades nas quais há eleição, os processos serão respeitados? Começar pelo último aspecto, né? Serão respeitados, sim, é óbvio que serão respeitados. Se democraticamente o setor definiu, não há por que a gestão não respeitar isso, porque a gestão também foi eleita. Senão nós vamos estar cometendo as mesmas coisas que nós cometemos no passado recente. Tá? Então, serão respeitados, sim. O critério é perfil. Quais são os perfis? Quais são a formação? E para nós não tem mais distinção entre técnico, né, servidores técnicos administrativos, servidores, né, servidoras técnicas administrativas e docente. Para nós não tem mais, nós não temos mais isso. Vou colocar aqui, que eu já conversei isso com a professora Catarina, por exemplo, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. É um docente que tem que estar lá? Eu entendo que não. Eu entendo que tem que ter um docente da base sindical. Agora, quem vai definir isso? Um técnico da base sindical.
Mas quem vai definir isso? Somos nós, discutimos. Nós vamos discutir exatamente esses, esses perfis. Quais são os perfis para ser uma pró-reitora ou uma pró-reitora de gestão de pessoas? Eu acho que esse é o ponto essencial que nós temos hoje. Às vezes nós colocamos nomes, a priori, nós não temos nomes, mas nós temos clareza de que o perfil hoje para a pró-reitoria de gestão de pessoas pode ser ocupado por uma técnica ou por um técnico que atenda, né, esse perfil. Esse perfil nós temos hoje definido? Não, eu quero ouvir os setores, nós temos alguns aspectos, mas a comunidade tem que ser ouvida em relação a isso. Do momento que a gente, né, já tem nomes e já fizemos isso várias vezes, né, não deu o resultado esperado. Ah, e não deu certo. Não deu certo, tira. Nós também não podemos ficar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, insistindo em equívocos. Se não foi possível atender aquilo que a comunidade espera, substitui do mesmo processo. Rediscutimos, trazemos novamente para a discussão, para que faça a substituição de maneira clara, transparente e mais, né, democrática possível. A UFO realizou adesão ao PROAF, contudo, sabemos que os fazeres de técnicos e técnicas contemplam diferentes áreas. Nesse sentido, qual sua avaliação acerca do PROFIAP? A chapa se compromete a ampliar o acesso desses trabalhadores e dessas trabalhadoras aos programas de pós-graduação da universidade por meio de vagas específicas? A chapa pautará essa temática no CONPEP? Isso eu já falei, inclusive, anteriormente, né? Numa resposta anterior, eu coloquei exatamente o edital que sairá em 2025, e aí é CONPEP. Então, vai para o CONPEP, é só o CONPEP que tem essa possibilidade de deliberar isso. É por adesão dos programas de pós-graduação, né? Então, os programas que aderirem, eles serão subsidiados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Agora, quem vai definir o quantitativo de vagas é o próprio programa, porque isso não pode incidir nas vagas regulares que ele vai oferecer. Então, essa aí eu acho que já foi, estou apenas reiterando o que eu indiquei. A questão do programa foi a ProPP que fez adesão a pedido do gabinete. É um programa Andifes, em parceria com a CAPES. Nós podemos ampliá-lo para outras áreas? Podemos, mas tem que negociar Andifes e CAPES, porque é um programa específico, né, para os servidores. Eu acredito que hoje de manhã, inclusive, nós ouvimos uma outra demanda, né? A demanda do pessoal de TIC. Olha, poderia criar algo semelhante para TIC? Pode, mas nos moldes do programa atual, nós temos que negociar com a CAPES e isso tem que ser encampado pela Andifes. A universidade ela não tem como criar um programa em rede a partir dela. Então, hoje, por exemplo, tem das 69 universidades, 35 aproximadamente aderiram ao programa. Então, a nossa ideia é levar isso como pauta nacional para que a CAPES, juntamente com a Andifes, decidam como que vai ser estruturado futuros programas. Por que a existência de um calendário acadêmico diferente do administrativo? Como você pretende alinhar feriados e recessos para melhorar a integração entre as diferentes áreas da universidade? Há um compromisso da chapa em rediscutir democraticamente os calendários da UFO? Bom, a gente tem falado sobre calendário em várias reuniões, né? Acho que o calendário, além das formas de assédio que a gente discutiu, tem sido um grande causador de adoecimento
dentro da nossa universidade. Então, o compromisso que a gente tem, de fato, é para trabalhar junto com a comunidade, discutindo um calendário que seja unificado, né? Isso já vai acontecer com a pós-graduação e graduação. Em termos administrativo e acadêmico, a gente entende que é importante que a universidade use a sua autonomia para garantir esses feriados. Várias universidades já têm o seu calendário administrativo, né? E a gente consegue, pensando nos dias letivos e nas demandas que a gente tem administrativas e acadêmicas, ter o calendário unificado, e aqui ainda não é. Então, essa matéria é uma matéria de conselho superior, mas a gente se compromete a pautar e a fundamentar bem, né, criando comissão para que a gente tenha uma comissão que estude as opções de calendário, para que a gente tenha calendário regularizado o mais rápido possível, porém garantida a saúde, né, e as férias, o direito às férias dos servidores, sejam técnicos, técnicas ou docentes, e que a gente tenha também feriados e recessos pensados já com antecedência. Tem acontecido, né, um grande problema da gente ficar sabendo de todos os feriados e recessos muito proximamente à data, porque isso acaba vindo do nível central do governo federal, e isso prejudica muito o planejamento, inclusive das pessoas, mas a gente pretende sim também trabalhar junto ao MEC e trabalhar junto aos nossos conselhos para que a gente consiga fazer um calendário com qualidade, pensando no acadêmico para os nossos estudantes, mas também para os nossos técnicos que estão atuando, né, também em laboratórios, em aulas práticas e que são prejudicados por um calendário extenso ou um calendário comprimido, que a gente tem que dar muita carga horária em pouco tempo. Fazer 3 calendários num ano tem sido um problema, um fator de adoecimento também. Então, nós vamos trabalhar com qualidade do ensino, então, sem prejudicar a qualidade do ensino e sem ferir o direito dos servidores e servidoras, né? Então, esse é o nosso compromisso. E buscar alternativas. A gente sabe que não tem alternativas colocadas hoje na mesa, né? Sempre se diz, olha, não tem outra possibilidade, a gente tem que trabalhar com 90-10, né? Com essa relação de ter atividades docentes que não são, né, dentro do calendário, que são colocadas externas como forma de cumprir, mas a gente sabe que é possível construir outras alternativas que não essa que está posta para melhorar. Mas tem que ser uma demanda também da comunidade, né? Para que a gente respeite também as decisões democraticamente tomadas dentro do nosso conselho universitário. E do CONDIR, no caso do calendário administrativo. A Lei 14.695/2023 permite que técnicos administrativos tenham acesso a bolsas de extensão, ensino, desenvolvimento institucional, pesquisa, intercâmbio e desenvolvimento e inovação. A chapa tem alguma proposta ou planejamento para viabilizar o acesso de tais a editais internos e externos para concessão de bolsas de diferentes modalidades? Se já tem uma lei que permite, por que a universidade não possa fazer os editais? Agora, editais nós temos que fazer dentro daquela questão da disponibilidade orçamentária. Hoje, eu vou te dizer pela pesquisa hoje, nós teríamos muita dificuldade, porque o orçamento da Pró-Reitoria para 2024, ele é de R$ 214 mil. Então, os editais ficariam muito restritivos. Agora, do momento que a gente conseguir recursos e tiver isso, e conseguir estabelecer uma linha, né, exatamente com os tais, de como eles vão desenvolver todos esses projetos, os editais serão específicos, sim, para eles. Eu conversei, inclusive, se me permite, James, né, te citar, porque eu estive na biblioteca e eu falei exatamente isso, a possibilidade de ter editais específicos para o trabalho que a biblioteca vem fazendo, que é tanto de pesquisa quanto de extensão. Né? Isso foi discutido lá e a minha proposição, juntamente com a Catarina, é exatamente viabilizar isso. Agora, viabilizar num número razoável, com toda a transparência e com recursos razoáveis. Porque também, às vezes a gente fala, eu vou abrir um edital, bolsa de quanto? R$ 200, R$ 300. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos bolsas dignas, com aquilo que o nosso TAI vai desenvolver, seja na pesquisa, seja no ensino, seja na extensão. E mais, em termos de pesquisa, quantos dos nossos servidores já desenvolvem pesquisa nos nossos laboratórios? Que é quase que inerente ao trabalho dele. E ele quase que não aparece. Então, é valorizar essa participação efetiva e garantindo que ele possa ter recursos
para que ele, né, tenha lá o desenvolvimento daquilo que ele considere o mais importante para esse momento. Então, já é lei, você já tem o respaldo legal, agora nós temos que viabilizar e nós vamos fazer de tudo para que esse processo de editais seja implementado e se torne perene. Nós temos que aprovar isso nos conselhos superiores para não ser uma ação temporária. Nós temos que transformar isso numa política da Universidade Federal de Uberlândia. Desculpa, só aproveitando, como a gente está falando de pesquisa aqui, né, e um pouco sobre a valorização dos técnicos e técnicas, eu queria ressaltar aqui, eu não sei se o professor Carlos chegou a comentar sobre isso, porque eu precisei me ausentar, mas hoje, como diretor de pesquisa, a gente tem um técnico administrativo, né? Então, como nós estamos falando de bolsa de pesquisa, ensino, extensão para os técnicos também, eu acho que isso é importante, porque é uma diretoria vinculada à ProPP, né, vinculada à pró-reitoria que o professor Carlos estava atuando até se desincompatibilizar, e que mostra que nós temos, como ele acabou de dizer, técnicos e técnicas muito qualificados em pesquisa, pesquisadores de ponta, né? Hoje o nosso diretor de pesquisa, que é um técnico, faz um trabalho excelente, desempenha um trabalho muito de muita qualidade, de muita excelência, e isso mostra também a valorização pela nossa chapa, né, dos tais, aproveitando o potencial máximo, e como o professor Carlos comentou anteriormente, aproveitando o perfil das pessoas, né, para cada cargo, considerando a relevância que hoje nós temos de todos os nossos técnicos e técnicas dentro da universidade. Quais são suas propostas para melhorar a segurança nos campi da UFO, incluindo iluminação, vigilância e outras medidas preventivas? Quais são as políticas de segurança para as mulheres? Pretende rever o contrato da empresa terceirizada responsável pela vigilância nos campi? Professor Carlos, posso ficar com essa também? Pode ficar com essa, que a outra eu acho que é comigo. Vamos lá, eu vou falar então um pouquinho sobre isso. É, a gente tem propostas que envolvem o entorno da universidade, pensando que a gente tem insegurança, né, e diferentes formas de violência do lado de fora. Então, a gente entende que é importante, né, se aproximar e demandar da polícia militar uma maior ronda e vigilância no entorno da universidade, porque nós temos um contingente muito grande de pessoas e com muitos delitos acontecendo no nosso trajeto, né? Pensando que vocês estão aí no campus Umuarama, que é o campus que eu também atuo. A gente teve recentemente furto de pneus de vários carros estacionados, então assim, a gente precisa entender que a segurança ela envolve também o entorno, e essa parte do entorno ela não compete diretamente à universidade, mas compete a nós enquanto gestão superior, né, se assim formos eleitos, que a gente faça que a gente demande isso e se aproxime da Polícia Civil e Militar para que a gente tenha uma maior segurança no entorno. Dentro dos campi, também já é uma questão que impacta muito as mulheres, né? Então a gente pretende sim trabalhar com iluminação, melhorando a iluminação, e aí eu estou falando para todos os campi, né, de Uberlândia e de Monte Carmelo, de Ituiutaba e de Patos de Minas também, trabalhar melhor o contrato de poda das árvores, porque muitas vezes, mesmo tendo a iluminação, a gente tem árvores com copas muito robustas e isso acaba gerando sombra e risco, especialmente para as mulheres. Trabalhar, rever sim os contratos, isso já é uma questão que eu e o professor Carlos, a gente já tinha conversado e está na nossa carta-programa. Rever contrato de vigilância, né, entendendo que a gente precisa ter não só vigilância patrimonial, mas também segurança dentro dos nossos campi. Isso a gente sabe que demanda recurso. Hoje nós estamos no limite de postos de vigilância, e esse limite é um limite muito baixo, né? Não é suficiente para fazer a ronda dentro da universidade e garantir segurança para as pessoas no ambiente externo, mas a gente sabe que nós vamos precisar. O professor Carlos já tem ciência disso, que vai ser necessário que ele fique muito tempo em Brasília para a gente conseguir recompor esse orçamento, mostrar, né, a importância da Universidade Federal de Uberlândia dentro do cenário nacional, para que a gente tenha mais recursos, e aí garantir esse dimensionamento de recursos para rever o contrato. Para além disso, tem uma iniciativa que já acontece em outras universidades, que a gente colocou na nossa carta-programa, que seriam uns tokens, né? Na verdade,
como se fossem uns postezinhos com um botão de pânico para que, em alguns lugares estratégicos, que isso é algo barato também, que já acontece em outras universidades, para que a nossa comunidade, né, em casos de situações de risco ou de possível violência, de iminência de uma violência, de um assalto, enfim, que ela possa acionar e esse botão vinculado direto ao setor de vigilância da UFO, para que a gente tenha os vigilantes se deslocando de forma mais rápida, né? Para além disso, algumas universidades também usam aplicativos que estudantes, servidores e servidoras podem utilizar e que também acionaria diretamente o setor central de vigilância para que a gente tenha uma maior segurança dentro dos nossos campi, né? Então, acho que isso, pensando na segurança de uma forma mais ampla, né? Também que a gente tenha cartazes, tenha mecanismos, muitas pessoas não sabem quem acionar, não sabem o telefone da vigilância, então acho que a gente precisa garantir uma política educativa e informativa melhor também dentro da universidade em relação a essas questões de segurança. Um ponto que não afeta diretamente necessariamente nossos tais, né, mas que a gente sabe que tem a ver com segurança, é também trabalhar o intercamp, né, para que ele, pensando no horário noturno, né, dos cursos que tem aula à noite, que a gente tenha um intercamp saindo após as 10h30, para poder garantir que os nossos estudantes, né, e servidores que precisem utilizar também, possam utilizar esse intercamp, porque a gente sabe também que o trajeto, especialmente no Moarama, é muito ermo até o terminal. E o intercamp podendo ter uma rota extraordinária nesse horário noturno, passando pelo terminal central, para também dar mais segurança para a nossa comunidade acadêmica. Então, essas são algumas propostas, e claro, a gente está aberto, né, para uma gestão dialógica e para receber outras propostas em relação à segurança. Entendemos que os servidores técnico-administrativos em educação desempenham um papel crucial na construção de uma universidade sólida, plural, democrática e socialmente referendada, assim como os docentes. A sua chapa tem o compromisso de nomear servidor técnico-administrativo para o cargo de pró-reitor? De que maneira essa medida poderia fortalecer a representatividade e melhorar a gestão da universidade? Isso aí eu acho que eu já respondi anteriormente, então eu vou só reforçar. A Catarina, ela fez menção, Catarina, na verdade são duas diretorias, né? É a diretoria de pesquisa e a diretoria de inovação. Na diretoria de pesquisa, nós temos um técnico, na diretoria de inovação, nós temos uma técnica. Então, isso, né, foi colocado. E mais, numa pró-reitoria, eu tenho aqui a Elisete, que trabalhou na pró-reitoria. A Elisete sabe como que isso repercutiu, né? Dentro desse processo cultural nosso, que quem pode estar na pró-PP é só docente pesquisador do CNPq. Isso é mito, né? Se não tem o perfil para fazer a gestão da pesquisa, a gestão da inovação, pode coincidir? Pode, mas não necessariamente tem que ser. Então, eu me permito citar seu nome exatamente por causa disso, né? Porque isso na ProPP gerou muito, não na ProPP, mas na universidade gerou, né, questionamentos, né? Mas, e hoje? O questionamento está pacificado, desapareceu. Então, o nosso compromisso é tratar com isonomia, nós somos servidores públicos. Acho que a gente não precisa mais. E exercemos servidores públicos que exercem funções diferentes. E mais, em alguns momentos, nós vamos exercer as duas funções. Né? Um servidor nosso, por que ele não pode? Se ele é pesquisador, se ele é técnico, por que ele não pode atuar no programa de pós-graduação como docente? A primeira pró-reitoria que fez isso, bateu lá na mesa e contrariou um parecer da Projeto foi a própria PP. Então, é garantir equidade, isonomia e justiça acima de tudo. Eu acho que esse é o ponto. É uma questão de justiça. Então, nós estamos abertos, já respondi, né, a primeira parte da sua pergunta, eu estou estendendo um pouquinho para mostrar como que nós agimos enquanto gestor, né? Que para nós isso é a coisa mais institucional possível. É essa institucionalidade de tratar todos e todas numa horizontalidade que nós queremos.
Posso só complementar também, dando um exemplo da FAMED, para falar do nosso compromisso que antecede a campanha, né? Lá na Faculdade de Medicina, a gente estava revendo o regimento interno, e uma das coisas que a gente aprovou no conselho foi que várias coordenações que a gente tem internamente, algumas inclusive com função gratificada, que pudessem ser exercidas por técnicos e técnicas e não só docentes, e antes elas eram exclusivas dos docentes, né? Coordenação de pesquisa interna. Só que a gente esbarrou depois, quando fomos mandar para o conselho universitário, na distribuição de conselhos né, prevista na LDB, que tem que ter 70% de docentes. Então, a gente precisou mexer em todo o nosso conselho para aumentar a participação de docentes, para que a gente pudesse manter essas coordenações também internamente com técnicos. Então, acho que é importante a gente fazer essa discussão no nível da administração superior, mas também pensar dentro das unidades, porque, como o professor Carlos falou, né, quando a gente tem esses cargos que não necessariamente precisam ser de exclusividade docente, que a gente trabalhe para que esses cargos sejam abertos para técnicos e técnicas, garantindo que a gente desconstrua a imagem de uma universidade hierarquizada, que hoje, para mim, está muito forte. A gente recebeu técnicos de fora da Universidade Federal de Uberlândia que disseram que vieram de outras universidades e que lá eles se sentiam tratados de uma maneira muito mais igual e que aqui existe esse senso de hierarquia que é muito ruim, né, para a nossa integração, para a nossa saúde, para a qualidade de vida e para a gente alcançar o nosso potencial máximo, né? Como o Carlos disse, se a gente tem um técnico ou uma técnica, a gente tem que fazer gestão, gente, por competência, né? Se a pessoa tem competência para estar naquele cargo, ela tem que estar e tem que poder estar naquele cargo. Isso na administração superior, mas também a gente precisa fazer essa reflexão para a universidade como um todo. Considerando os aumentos anuais recorrentes nos planos da Unimed e as dificuldades financeiras enfrentadas por muitos servidores, além do fato de que o recente reajuste no benefício de saúde suplementar foi insuficiente, quais são suas estratégias para tornar os planos de saúde mais acessíveis para os técnicos administrativos? E como vocês pretendem negociar melhores condições para esses servidores? Muito obrigada, mais uma vez, Elisete. Bom, aqui a gente entende que a reitoria ela precisa fazer uma atuação política, né, dentro dessas negociações e a gente não vai se furtar a fazer essa negociação política para conseguir melhores opções de planos, inclusive junto com os sindicatos, né, que já tem uma tradição muito longa, então a universidade vai se colocar junto, a reitoria vai se colocar junto, e também nos fóruns em que a reitoria faz parte, como, por exemplo, o Andifes, né, discutindo também reajuste, necessidade de reajuste de ressarcimento, necessidade de ressarcimento para plano de saúde, melhores valores. Junto com isso, a gente entende que, além dos valores serem abusivos, a gente tem já o mecanismo do antigo NAAS, né, NAAS, que é o ACER hoje. Então, a gente quer reforçar, porque para justamente não precisarmos, né, depender exclusivamente de planos de saúde, que a gente sabe que depende de uma negociação, mas que a gente não tem todo o poder, a gente está numa mesa, então tem também o lado do plano de saúde na negociação. Se a gente fortalece o NAS ou o ACER, a gente vai ter também esse serviço que a gente sabe que hoje é fundamental para muitos dos nossos servidores e servidoras. Então, a gente não se comprometeu com quantitativo exato, mas a gente entende que é importante fortalecer, melhorar a qualidade desse serviço e integrar esse serviço à rede, né? Porque uma alternativa, eu sou sanitarista, então eu sempre vou defender o nosso Sistema Único de Saúde. Uma alternativa ao plano de saúde é a gente fortalecer o nosso sistema interno e ter uma boa articulação com a rede também, junto com a rede, para que os nossos servidores, naquilo que que ultrapassa a complexidade do NAS, que eles sejam acolhidos dentro da rede de saúde, dentro de um fluxo, né? Que não seja necessário ser atendido novamente numa unidade da prefeitura para revalidar pedido de exame ou para revalidar alguma consulta, nesse encaminhamento para uma especialidade, né? Que o nosso serviço seja reconhecido dentro da rede municipal de saúde aqui de Uberlândia, para atender nossos servidores de uma forma hierarquizada no sentido de rede de saúde. Então, acho que essas duas frentes
para contemplar as demandas de saúde dos servidores, né? Fortalecer o que a gente já tem e trabalhar junto em mesas de negociação, atuando como papel político da reitoria para conseguir melhores condições para planos de saúde. Diante dos numerosos casos de assédio moral no ambiente de trabalho, sobretudo nas unidades acadêmicas, qual é o compromisso do candidato em implementar políticas eficazes para combater o assédio moral sofrido principalmente pelos tais e também pelos terceirizados? Catarina, você? Posso falar e aí depois você me complementa. Ah, Na nossa carta programa, e eu acho que é importante trazer isso, porque a gente tem eixos estruturantes que vão perpassar todas as outras. A gente acaba tendo que fazer uma divisão didática, né, para as áreas da universidade, pesquisa, ensino, extensão, mas dentro do eixo estruturante que perpassa tudo, nós temos um compromisso ético muito grande e político com o combate a todas as formas de assédio e de discriminação. Então, isso vai ter reflexo na pesquisa, no ensino, na extensão, né, na administração como um todo. Então, assim, primeiro, não vamos tolerar. Segundo, então, todos os processos, né, que forem recebidas, todas as denúncias serão processadas. A gente está já com uma proposta de garantir maior celeridade, que hoje existe uma percepção de impunidade ou de uma demora tão grande em relação aos processos que chegam, e a gente sabe que não é um problema necessariamente da própria COPCIA, a gente tem dificuldade de quantitativo de pessoas, a gente precisa montar as comissões, né? Mas então é uma prioridade para a gente, porque além das questões de educação, nós estamos numa universidade, então nós vamos trabalhar medidas educativas, né? Como o professor Carlos falou, o gestor ele precisa entender até que ponto vai a atuação dele e até que ponto aquilo que ele está fazendo já é assédio, né? A gente teve algumas iniciativas, inclusive com a participação do advogado do Sintete e da ADUFO na FAMED, indicando justamente isso, né? Que tipo de ações que os gestores fazem e que extrapolam muito o que seria competência dele e que gera o assédio. Então, tudo bem, vamos trabalhar com medidas educativas, vamos formar os nossos gestores para que eles entendam que eles não podem, que tem um limite ali que não pode ser ultrapassado e que nós não vamos tolerar. Mas, para além disso, a gente precisa de um fluxo muito bem definido e de conhecimento geral da nossa comunidade para as denúncias, né? Hoje, muitas pessoas sofrem assédio e não sabem nem como procurar, onde procurar, qual que é o caminho para terem as suas denúncias apuradas. A gente tem ciência de que muitos dos denunciantes são tratados como testemunha e não como vítimas, né? Como na verdade são, e a gente precisa entender a diferença disso no tratamento, trabalhar com comissões específicas, né, para diferentes tipos de assédio e de formas de violência que a gente tenha dentro da universidade. Não é possível ter uma denúncia de assédio sexual sendo apurada por uma comissão composta somente por homens dentro da universidade, né, com uma denúncia de assédio sexual contra uma mulher, uma servidora, apurada por homens. A gente sabe como são esses vieses de gênero na hora de analisar qualquer tipo de denúncia. Então, a gente precisa ter comissões adequadas e sérias para trabalhar com essas questões. A celeridade, então, no processo também é um compromisso nosso, né? As punições, porque eu acho que, para além do que é educativo, a gente precisa ter, né, também as penalidades aplicadas de forma consistente. A gente precisa que a penalidade seja condizente com o que foi praticado, com o ato praticado. Né? Não podemos levar 5, 7 anos para ter o desfecho de uma denúncia e também, no final dessa denúncia, a gente precisa ter medidas de penalidades que sejam adequadas a essa situação. Tudo isso é indicado pela comissão à reitoria, né? E então nós vamos respeitar a comissão, mas vamos trabalhar nessa lógica de comissões adequadas ao tipo de denúncia. Então, acho que essas são algumas das questões. A gente pretende, lógico, fortalecer a CP Mulheres, a CP Diversa, para que a gente tenha ações integradas com essas comissões que já são parte da universidade e valorização dessas comissões para também trabalhar com essas questões de assédio.
O trabalho docente no ensino superior é associado exclusivamente ao ensino, pesquisa e extensão. Contudo, algumas atividades exigem desses trabalhadores execução de atividades burocráticas, atribuição de gestão. Qual é o seu posicionamento sobre essa questão? Quem deveria assumir essas responsabilidades caso as mesmas não sejam realizadas por docentes? Essa pergunta eu acho muito importante em razão de uma fala minha em um dos debates. E aí o pessoal transformou a fala, distorceu e transformou em fake news, que fake news para o meu lado não falta, né? Eu virei bolsonarista. Gente, eu vou aproveitar esse espaço para dizer uma coisa para vocês. Eu fui a pessoa que mais fui escorraçado no governo Bolsonaro. Começou em 2019, quando eu, ao pedir autorização para o professor Valder para colocar uma nota do FOPROP na página da UFO. E a UFO não tem essa prática, hein? De outra entidade ter nota. O professor Valder me autorizou. E depois, até de aleijado na CAPES, eu fui chamado. Aí eu dei entrevista no Globo, na Folha de São Paulo, sabe? Na Carta Capital. E eu tenho aqui colegas da FACED. Sabe que eu sou uma das pessoas que politicamente sou mais reservado. Nunca me manifestei abertamente, porque eu sou institucional, eu tenho que conversar com todo mundo. É claro que eu tenho, né? Não é o Bolsonaro, isso vocês podem ter certeza. Nunca foi. E nunca será. Agora, aproveitando esses espaços para fazer fake news, isso aqui é mais uma fake news. Vocês cortaram lá e falaram que eu queria jogar todo o serviço burocrático em cima do servidor e da servidora. Quando, na verdade, eu estava falando da docência. Você colocou gestão. É claro que no cargo de gestão, eu, enquanto pró-reitor, eu tenho que fazer serviço burocrático. A Catarina, enquanto diretora da faculdade de medicina, ela tem que fazer serviço burocrático. É da natureza da função que ela está assumindo. E isso é óbvio. Agora, aquele servidor que, às vezes, ele só está com aula, quando você joga responsabilidade burocrática para ele, não é da natureza da atividade que ele está desenvolvendo, foi isso que eu falei, é isso que traz o adoecimento. E aí, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, porque como que os nossos gestores estão assumindo esses postos? Coordenador de curso de pós-graduação, diretor de unidade acadêmica. A professora Catarina, em um dado momento na fala dele, falou, olha, a gente às vezes tem que, sabe, buscar as pessoas, porque as pessoas não querem assumir. Tem professor que não sabe abrir processo no SEI e vai assumir cargo de gestão. Ora, faz parte da natureza da escolha, mas nós temos que garantir a capacitação dele, a formação dele. É isso que eu penso. Então, você tem que criar uma política. Nós vamos barrar o processo democrático de escolha de coordenadores de programas de pós-graduação, de programas, né, de cursos de graduação, de diretores de unidade acadêmica. Então, a pessoa se colocou à disposição. Nós temos, nós que eu estou dizendo, a Universidade Federal de Uberlândia tem que ter uma política perene, clara, de acompanhar, dizendo o seguinte: Silnando, você vai assumir tal cargo, você vai fazer determinados acompanhamentos para você entender a lógica da universidade. Nós temos 1.435 siglas dentro da UF. Eu não sei nem 35. Porque cada unidade do SEI é uma sigla. Quer dizer, ninguém tem condições de conhecer isso tudo, mas o básico do gestor, e aí não é só a parte burocrática, é a parte humana, é a parte de saber relacionar, de saber fazer os encaminhamentos quando as situações de tensão são, né, apresentadas, que isso vai acontecer, faz parte do nosso ambiente. Nós não queremos isso, mas quando surgir, a pessoa tem que estar preparada para isso. Então, é nesse sentido que eu falei, não é aumentar carga, que aí não é carga, é sobrecarga do servidor. Muito pelo contrário, ele já está sobrecarregado. Então, nós temos que dar as condições
para que as pessoas desenvolvam os cargos de gestão burocraticamente, mas depois o servidor não vir corrigindo, né? Porque tem isso também. A pessoa que está na gestão comete os equívocos, o servidor tem que ir, né, refazendo aquele trabalho. Isso não é bom, nem para a unidade dele e muito menos para o ambiente de trabalho e, sobretudo, para quem está fazendo a gestão. Pergunta de agora, professor, tem muito a ver com a resposta que o senhor deu. Quais serão as políticas para garantir a formação adequada dos docentes em cargos de gestão e direção, incluindo o uso dos sistemas como SEI e o conhecimento das legislações relevantes, como a resolução do PGD e a Lei 8.112 de 90? Elisete, tem professor que não. Eu vou dizer eu, né, porque fica mais fácil eu falar de mim. Quando eu assumi o programa de pós-graduação, não tinha SEI. E eu fui um daqueles. Eu tinha acabado de voltar do meu pós-doc e o pessoal falou: você tem que assumir a coordenação do programa de pós-graduação. Eu tinha conhecimento? Não tinha conhecimento nenhum, e não sabia quais são os processos, que eram outros, na época era tudo físico. Mas você tem que ter um amparo. Eu estava desamparado ali. Aí eu fui me socorrer a quem? A meu quadro técnico ali. Eles que me ensinaram. A pró-reitoria, né, de fazer gestão financeira do PROAP, eu não saía lá do ambiente da pró-reitoria. Você lembra disso? Né? Eu não saía, eu queria aprender para não errar. Quer dizer, eu fui atrás na época. Agora, eu acho que nós temos que criar programas, nós temos que criar uma política para que isso não aconteça, porque nem todos vão ter essa disponibilidade, nem todos vão ter essa iniciativa. E nós devemos criar isso como uma condição, né, do nosso ambiente de trabalho, porque isso, primeiro, facilita as pessoas se colocarem à disposição para assumir esses postos, seja de diretores, todos os nossos postos, que são indicações colegiadas, para que ele tenha a tranquilidade necessária para fazer o pleno exercício da função. E mais, nós temos que ensinar hoje, capacitar hoje, sistemas externos, porque nós atuamos com muitos sistemas externos. E o gestor ou a gestora chega, como que é isso aqui? Sabe? Nós temos que trazer, né, isso como uma política de capacitação de todos aqueles que vão assumir esses postos dentro do ambiente da Universidade Federal de Uberlândia. E só complementando, professor, acho que é muito importante. Posso falar? Eu achei que quais que estavam ausentes lá de fiscal de sala. Você quer que te mande os nomes? Acho que tem. Posso complementar, então, professor Carlos? O que eu Pode, queria fique à vontade. dizer é o seguinte, é porque o microfone abriu e o meu acabou fechando. O que eu queria complementar é que esse curso é muito importante, né? Assim como já foi implementado recentemente também um curso de recepção dos ingressantes e que nos ensinou como gestores a como receber os ingressantes, e aí eu falo que foi uma iniciativa muito válida, né? Porque a gente foi ensinado a como receber técnicos e docentes que estão sendo contratados, né, que estão tomando posse na UFO de uma forma acolhedora e atendendo às demandas. E a gente precisa ter, sim, esse curso de formação de gestores, porque acontecem coisas muito básicas, por exemplo, ponto facultativo, né, que a universidade manda e que eu já vi colegas gestores falando, não, é ponto facultativo, então o servidor precisa vir, né, porque sequer entendem sobre a legislação verdadeiramente. Então, a gente precisa disso, né? Precisamos qualificar, porque nem sempre também as pessoas agem de má fé. Às vezes a gente tem, né, alguns gestores que são assediadores, mas a gente tem pessoas que desconhecem completamente os princípios da administração pública, a lei dos servidores, então a gente precisa dessa qualificação, sem sombra de dúvida. Atualmente, há situações em que técnicos trabalham sem local apropriado,
muitas vezes ficando exposto a reagentes em laboratórios ou em locais improvisados e inseguros, ou até mesmo insalubres, que compromete a qualidade do ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador. Por vezes, precisam revezar computadores, pois não há quantidade suficiente para todos. Quais são suas propostas quais são as propostas da chapa para assegurar condições adequadas de trabalho para os tais? Bom, acho que é importante a gente pensar, primeiro, que nós não temos hoje um mapeamento de riscos dentro da universidade, então, na nossa gestão, a gente pretende que seja feito esse mapeamento, né, para identificar todos esses riscos e minimizar esses riscos. Então, se tem um laboratório que tem exposição a agentes químicos, por que que não tem uma capela funcionando, né? Como é que está isso? Qual é o equipamento? Tem um sistema de exaustão que é adequado o suficiente? A gente sabe, inclusive, de novo, vou ter que remeter à minha experiência no campus Umuarama, laboratórios do próprio IQBIM que a gente usa e que já tem solicitação e que já está na fila para ser reformado e adequado, como laboratório de anatomia, por exemplo, que não tem um sistema de exaustão adequado. Então, as pessoas ficam expostas a formol, técnicos, técnicas e docentes também dentro desse espaço. Então, esse mapeamento ele é fundamental para que a gente priorize essas áreas e faça uma gestão adequada de risco, reduzindo esses riscos em todos os locais que é possível e possível de ser reduzido, né? E onde o risco ele não tem como ser mais reduzido, além de uso de equipamentos de proteção individual, etc., que a gente tenha a garantia também da insalubridade para todas as pessoas, porque a gente também vivenciou perda de insalubridade, adicional de insalubridade em vários locais que são insalubres. Então, a gente vai trabalhar fortemente para isso. E a gente entende que também, de novo, é uma questão de orçamento. A universidade está desse jeito por causa da precarização que a gente vem passando nos últimos anos. Então, mais uma vez, nós vamos precisar de apoio. O professor Carlos tem uma larga experiência, inclusive com parcerias com o Ministério Público. Acho que pensando que é uma questão trabalhista, né? Seria possível pensar em parcerias com o Ministério Público do Trabalho para que a gente consiga ter acesso a algum TAC para nos ajudar emergencialmente também em algumas áreas prioritárias para a gente resolver essas questões. Questão de computador que vocês citaram, a gente precisa de uma política também de compra de equipamentos que seja unificada, né, para a gente ter redução de custo e uma otimização. Hoje as unidades acadêmicas têm o valor descentralizado, mas é impossível, assim, pelo valor que a maioria das unidades recebe, a gente não consegue renovar, por exemplo, de forma nenhuma os nossos computadores da unidade como um todo. Então, a gente fica com servidores, não é nem só dividindo, né? Às vezes tem um computador para cada, mas o computador é tão lento, o servidor leva tanto tempo para fazer aquele trabalho que isso também é desgastante. Então, assim, nós vamos trabalhar com parcerias, com captação de recurso externo e também, de novo, trabalhando para ter a recomposição do recurso federal. Hoje na UFO, as mulheres têm dificuldade de encontrar espaços adequados para amamentarem seus filhos e de extraírem leite, uma vez que mães têm apenas 6 meses de licença maternidade e o recomendado pela OMS para o aleitamento é de 2 anos. E ainda a falta de trocadores nos banheiros, uma vez que mães precisam muitas vezes trazerem seus filhos para eventos de trabalho, pesquisa, militância, entre outros. Como o candidato pretende resolver o problema de falta de espaço de aleitamento, extração de leite materno e de trocadores nos banheiros? Bom, essa é uma pauta que me afeta pessoalmente agora, inclusive, né? Não sei, acho que todos sabem, a Gilberta comentou no início, também estou com um bebê recém-nascido aqui, e a gente já tinha previsto na nossa carta-programa, inclusive, tanto a instalação de fraldários nos banheiros, quanto de espaços, de salas, né, para extração de leite, amamentação, porque a gente sabe que isso também é um direito trabalhista, né? Nós estamos numa universidade, é o nosso local de trabalho. Então, nós temos uma população de estudantes, de técnicas e de docentes em idade fértil, né? A maioria da nossa comunidade é uma comunidade em idade fértil, então a quantidade de mulheres mães que nós temos é muito grande dentro da universidade. Então a gente entende que é necessário, inclusive para apoiar, porque se a gente faz estudos dentro da universidade que mostram os benefícios da amamentação
né? Se a gente entende, e nós entendemos, né, que é uma obrigação, que o aleitamento materno ele não pode ser visto como uma obrigação da mulher, mas ela é uma obrigação da sociedade apoiar o aleitamento materno. E nós estamos dentro do lugar de ciência, do lugar em que se produz evidência científica mostrando o quanto é necessário e importante para a sociedade, não para a mãe, né, mas para que a gente tenha cidadãos saudáveis e alcançando o seu potencial máximo a partir do aleitamento materno, sem problemas de saúde, com menor risco para doenças crônicas, não transmissíveis, obesidade, diversas outras, adoecimento, mortalidade infantil, que também se reduz. Então, isso é benefício para a sociedade, não só para a mulher. Então, nós precisamos cumprir com isso, né? Uma das questões que eu e o professor Carlos a gente vem defendendo fortemente é usar o nosso potencial, usar o que a gente produz para promover benefícios para nossa comunidade também, para além da sociedade, né? Que a gente entende que é o nosso papel social promover benefícios para a sociedade, mas também internamente, né? Então, as salas de amamentação são uma prioridade. Como que a gente pretende fazer isso, né? A gente sabe que nós temos espaços físicos, não é necessário um espaço físico muito grande. A gente sabe que essa demanda também de espaço de amamentação dentro do hospital de clínicas é uma demanda muito grande. Nós estivemos lá conversando com servidoras e elas falaram não só para as servidoras, mas muitas vezes para as mães que estão internadas lá e que têm crianças. Então, assim, a gente precisa usar espaços subutilizados que nós temos em todos os campos, embora a gente tenha pouco espaço, a gente ainda tem espaços subutilizados e ociosos. E então a nossa intenção é usar esses espaços para conseguir garantir essas salas de amamentação. Fraldário é uma coisa muito barata, né? Que qualquer estabelecimento hoje de lazer, né? A gente tem bares, restaurantes, todos têm. Então, assim, é possível, inclusive com alguma parceria também, que queira investir dentro da universidade para a gente poder ter esses espaços dentro dos sanitários. Não é nada caro demais, mas a gente precisa desse espaço para sermos uma universidade, né, que apoia a amamentação. Em relação ao adicional de insalubridade, nos últimos anos, muitos servidores foram lesionados com o corte deste adicional, sem qualquer mudança nas condições de trabalho do setor, nem qualquer fato novo que justificasse essa atitude, mas baseada em perícias genéricas sem avaliação correta dos setores de trabalho. Ainda, muitos desses casos, quando levados à esfera judicial, foram revertidos justamente porque ficou comprovado que o trabalho era em exposição a agentes biológicos e ou químicos. Nesse sentido, perguntamos: qual o comprometimento da chapa em relação à luta pelo resgate dos adicionais de insalubridade perdidos pelos técnicos das áreas de saúde, biológicas e químicas? Por que a gente tem que deixar na justiça que é só fazer a perícia correta e adequada no mesmo ambiente? Não mudou nada. Eu vou te dar um exemplo que eu estou conversando muito lá no HC. O HC, eu tenho uma avaliação da EPSER que garante a insalubridade. E eu tenho uma avaliação do RJU que retira a insalubridade. O ambiente não mudou, eles continuam no mesmo ambiente. Um tem, o outro não tem. Ser justo? Não, absolutamente. Então, nós temos que fazer perícias criteriosas, estando no ambiente, a insalubridade vai estar garantida, sim, porque é direito. Eu digo, nós não podemos tirar direito, nós temos que acrescentar direito. É nenhum direito a menos. Então, mas com equidade, nós não podemos ter essas avaliações e o servidor nosso depois ter que acionar a justiça para recuperar aquilo que é direito dele. Então, isso nós não concordamos e não admitimos. E não admitiremos. Nós vamos fazer as perícias que têm que ser feitas de maneira clara, transparente e técnica. E se algum espaço, né, estiver, né, o servidor perdeu por perícias indevidas, a insalubridade vai voltar. O ganho, né, o benefício será, né, restituído. Então, é assim que nós pensamos. Não se pode tirar a insalubridade. Tem um outro caso, eu estou com um cargo de gestão, assumi uma coordenação, então eu não posso acumular. Mas ele continua dentro do laboratório. Não é o problema de você ter a outra gratificação, o problema é o ambiente que você está.
a FG ou a CD não é a questão da insalubridade, porque você não está perdendo apenas recursos financeiros, você está perdendo aposentadoria. Você está perdendo o tempo que é contado, se não me falha a memória, é 1,3 ou 1,4. Então, eu estou adoecendo, que eu continuo no mesmo ambiente e perdi o benefício. Eu não tenho computado, né, o benefício para efeitos de aposentadoria e me retirado o ganho adicional por estar sob risco. Então, esse espaço, né, nesses espaços, nós não vamos permitir que isso ocorra. Eu acho que esse exemplo do hospital, ele é, vamos dizer assim, muito ilustrativo de como que nós estamos tratando iguais com tratamento desiguais. Porque ficam no espaço e recebe, né, um recebe e o outro não recebe. Estão exercendo a mesma função praticamente. Caso existindo, caso existindo comprovação do risco laboral, a chapa dará, caso eleita, apoio aos trabalhadores e trabalhadoras desses ambientes para que tenham seus direitos assegurados, independente do cargo que ocupa? Foi a resposta que eu acabei de dar, né? Eu já estou me antecipando a algumas coisas. Acabei de dar essa resposta, né? Não tem por que mudar, sabe? Não é direito. Tudo aquilo que é direito você não tira, você consolida e tenta ampliar. É assim que nós fazemos uma universidade mais humana e uma universidade mais justa. Do momento que eu vou retirando esses direitos, eu vou tornando a universidade injusta. Gente, é injusto você ter que recorrer e todos estão ganhando, não são alguns, não. Praticamente todos estão ganhando. Quem não ganhou até hoje é quem não está no ambiente. Mas quem continua lá dentro do ambiente, seja no hospital, seja nos laboratórios químicos, seja nos laboratórios biológicos, a justiça está fazendo com que a universidade reintroduza, né, o direito à insalubridade. Então, eu não vejo, né, que essa questão vá nos preocupar enquanto futura gestão, porque nós vamos trabalhar nessa direção, garantindo esses direitos para os nossos servidores e para as nossas servidoras. A troca de diretores, coordenadores e encarregados pode ser benéfica para a instituição, pois evita que o mesmo indivíduo ocupe o cargo por muitos anos, contribui para o combate dos vícios de processo e promove oportunidades para outros servidores, sejam tais e docentes. Tem pessoas que se escondem, né, na sua pretensão de continuidade, né, dizendo que respeita a legalidade. Mas a legalidade eu posso abrir mão dela, eu posso não me candidatar. Então, para nós, né, é muito importante ter a rotatividade. É muito importante você mudar os gestores. Veja, o cargo de gestão ele é temporário. Ele não pode ser algo que as pessoas se fixam naquilo como um projeto pessoal deles de dar continuidade em termos de espaços de poder. Eu fiquei muito preocupado quando eu vi, durante o processo, né, processo de consulta eleitoral, um grupo me dizer que existe alguma função dentro da Universidade Federal de Berlândia que a pessoa está há 27 anos. Isso é preocupante. Por quê? Não é democrático. Ele não gera, né, o espírito da troca, o espírito do diálogo, o espírito da alternância de poder, mesmo que seja o poder de uma coordenação. Né? Isso aí nós temos, né, definido, são 2 mandatos. Mas
eu acho que a gente, inclusive, tem que motivar a comunidade a participar mais de todos esses trabalhos, de todos esses processos, para que realmente nós formamos as pessoas. Muitas vezes é porque as pessoas não ocupam porque os outros não deixam. Eu acho que nós temos que reverter isso. E isso, para nós, é fundamental. Esse é um ponto. Ah, não está dando certo? Vou falar agora da gestão superior. Se foi indicada, né, dentro de todo o processo que nós vamos estabelecer de diálogo com a comunidade, aquele servidor ou aquela servidora não está correspondendo, nós temos que trocar. Né? As pessoas não têm, elas têm mandato, mas elas são cargos de confiança. Quer dizer, elas não têm mandato. Na gestão superior são cargos de confiança. Nas unidades acadêmicas e nas unidades onde foram definidos lá, as pessoas são escolhidas, né? Elas têm um mandato, seja de coordenador de 2 anos, seja de diretor de unidade acadêmica durante 4 anos, mas aí a comunidade local tem que dizer, olha, né, nós queremos fazer uma revisão, nós queremos alternar. Aí, nesses casos, não cabe a gestão superior, porque seria uma ingerência da gestão superior junto às unidades acadêmicas. Mas cargos de confiança não têm mandato. Então, se for o consenso que não está correspondendo, né, aquelas expectativas que a comunidade depositou nessa pessoa, essa pessoa tem que ser, né, substituída para que o processo continue democraticamente e a universidade não tenha prejuízo na sua finalidade maior, que é atender a sociedade. Pessoal, só avisando aqui, a gente trouxe o café, se alguém quiser pegar um cafezinho lá rápido. Nós temos 20 minutos ainda e 4 perguntas, tá? Então, mais ou menos isso. Próximo. De novo, professor, você já respondeu o que eu vou te perguntar agora. Qual é a opinião da chapa sobre a rotatividade de cargos de gestão e coordenação? Já foi, né? Caso eleito, quando pretende cumprir o artigo 1º da Resolução do CONDIR 03/2010, que versa sobre as CDs, cargo de direção, e FGs, funções gratificadas? FGs para secretários, provavelmente vocês estão perguntando isso, né? O cargo de secretaria. Né? Olha, tem que ser garantido, porque a universidade ela não pode criar. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós criamos coordenações de extensão. Coordenações de extensões, eu criei um coordenador, criei uma secretaria. Os dois estão sem FG. Quer dizer, agora nós vamos ter que buscar garantir esse direito de conformidade com a resolução, né, 3 de 2010 do Conselho Diretor. Por quê? Agora passou a ser institucional. Foi o Conselho Universitário que aprovou, né, as coordenações de extensão que são fundamentais, mas ao mesmo tempo tanto o coordenador ou a coordenadora, tanto a secretária, quando tem a secretária, né? É bem dizer, olha, a maioria não tem secretária. E aí quem está exercendo a secretaria são outros servidores que estão sobrecarregados. Então, agora, a gestão superior, eu e a professora Catarina, é nosso compromisso de viabilizar, né, na medida em que nós vamos conseguindo, né, buscar vagas novas, nessas vagas que estão sendo liberadas com as aposentadorias do hospital. Ao mesmo tempo, né, discutir como que internamente nas unidades acadêmicas nós possamos fazer algum remanejamento ali dentro. Né? Agora, isso tem que ser uma discussão interna na unidade acadêmica. Garantiu, né? Oi. Garantiu, né? Servidora ou servidor, nós temos que garantir FG, porque é direito. Tem direito numa resolução nossa. Às vezes,
eu fico um pouco preocupado quando nós, né, criamos as normas, somos os primeiros a descumprir as normas. Sabe? Isso é uma incoerência. Nós criamos os cargos e depois não provemos os cargos com as gratificações que são de direitos desses cargos. Sabe? Isso é justiça também. Caso seja eleito, quais seriam suas ações para assegurar o cumprimento da lei de cotas na contratação de professores e técnicos na UFO, especialmente considerando que algumas unidades acadêmicas têm realizado concurso com apenas uma ou duas vagas? Como fazer para cumprir de fato a efetivação de cotistas, independentemente do número de vagas oferecidas no concurso? Tem coisas que a gente não precisava discutir, né? A Catarina pediu para. Catarina, você pediu para responder essa? Eu gostaria, mas você pode Não, começar e pode. eu. Não, Posso? pode. Depois eu complemento. Tá. Não, eu ouvi uma parte da pergunta, tem a ver com o cumprimento da lei de cotas, né? Isso. O que eu queria ressaltar é que, assim, a gente, quando entra em período de campanha, muitas vezes a gente quer fazer propostas e a gente deixa de reconhecer o que a universidade já faz. Hoje, a UFO já está, em função, inclusive, do trabalho muito sério da DIEPAFRO e do NEAB com as cotas nos concursos, né? Então, a UFO já cumpre, inclusive, com um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público. Todos os concursos têm aberto as vagas para que a gente consiga, num futuro ainda distante, cumprir com a lei de cotas, com o percentual que é estabelecido. Só que o que a gente precisa agora estudar junto ao NEAB e à DIEPAFRO, né? Isso foi uma luta histórica desses setores, né, de professores e técnicas comprometidos com a lei de cotas, porque a percepção é de que nós não estamos conseguindo cumprir com isso, com esse percentual, que mesmo com as cotas, né, do jeito que está sendo feito hoje, pensando nos concursos docentes, né, com a distribuição de a cada 10 vagas a gente tem uma vaga para pessoas cotistas para cumprir com a cota, a gente precisa entender por que não estamos conseguindo preencher essas vagas. E isso depende de um estudo aprofundado para que a gente consiga resolver essa questão, né? Por que não estamos preenchendo e o que a gente precisa fazer para conseguir dar provimento a essas vagas. Então, o compromisso meu e do professor Carlos é para que a gente cumpra, sim, né? Acho que como o Carlos vem falando desde o início, o que é lei tem que ser cumprido e nós estamos aqui para fazer cumprir. Essa especificamente é uma lei muito importante em termos de reparação, que a gente precisa cumprir com essa reparação social e porque a gente acha que realmente, né, além da lei, entendemos o nosso papel enquanto universidade de cumprir, mas a gente entende também que estamos avançando. Então, eu acho que são essas duas coisas: reconhecer o papel histórico do NEAB e da DIEPAFRO nessa luta, reconhecer que hoje a UFO já está com o TAC e, portanto, já vem cumprindo, agora nós não estamos conseguindo prover por quê. Precisamos de um estudo para esclarecer as causas, para que a gente consiga cumprir com essa lei de cotas e consigamos fazer o provimento. Há também toda uma discussão, porque na velocidade que nós estamos oferecendo essas vagas, nós vamos demorar muitos anos para conseguir chegar nos 20%. Então, acho que isso também pode estar na pauta da discussão com a comunidade acadêmica para que a gente consiga alcançar isso. Nós já tivemos e temos apoio de pessoas históricas nessa luta, né? A nossa chapa tem apoios muito importantes de figuras que estavam na Constituição do NEAB e da DIEPAFRO. Então, é um compromisso nosso na nossa carta-programa com o cumprimento dessas cotas. Exatamente nesse último aspecto que a Catarina colocou, que eu queria discutir um pouquinho, né? Ora, se a gente for nessa velocidade, quanto tempo nós vamos gastar para cumprir a lei? Esse é o problema, gente. Agora, quais os mecanismos nós vamos desenvolver para que a lei seja cumprida? E como que nós vamos, né, estabelecer isso internamente? Aí é discussão com a comunidade.
A Catarina disse, nós temos figuras históricas que estão na origem de toda essa discussão no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, que a gente não pode desconsiderar, nós temos que trazer para a mesa de discussão. Não é porque uma pessoa, né, se afastou da universidade, seja por aposentadoria ou seja por um pedido, né, de exoneração ou de uma LIP, que ele tem que ser esquecido. Nós não podemos esquecer essa pessoa. Nós temos que valorizar todos os nossos servidores e servidoras que estão e estiveram aqui, porque eles têm muito ainda a contribuir. E essa contribuição, nesse caso específico, nesse item que vocês questionaram, é fundamental, porque nós temos que a lei é lei, a gente não discute, mas qual a velocidade que nós vamos fazer atingir o percentual que a lei estabelece? Eu acho que esse é o ponto. E essa discussão é interna, que tem que envolver toda a comunidade, tem que envolver todas as nossas esferas, para que isso seja realmente efetivado sem sobressaltos. Porque todas as vezes que isso é colocado à discussão na mesa, gera algum sobressalto. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu assumi a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a cota na pós-graduação estava parada. Estava parada há 2 anos. Porque ninguém queria enfrentar aquilo. Imagina, colocar cota na pós-graduação? Cota de indígena, afrodescendente, PCD? Foi a discussão mais tranquila. Eu acho que a universidade ela já tem um grau de maturidade para enfrentar isso com a maior tranquilidade. E nós, olha, hoje está pacificado em termos de pós-graduação. Agora, nós temos que agora aumentar o percentual. E isso que é importante no trabalho de discussão. Isso tem que ser feito com a comunidade. Quando terminar, por favor, a gente quer pedir para vocês não saírem rápido demais, não. Nós vamos tirar uma foto aqui, tá? Todo mundo junto, tá bom? Bom, eu vou fazer a última pergunta e com ela quero agradecer ao professor Carlos Henrique, Catarina, né, que estiveram até agora conosco, respondendo todas as questões que foram propostas. Agradecer também quem esteve aqui conosco no plenário e as pessoas que estiveram online até agora. Então, vamos lá para a última pergunta. Além das questões anteriores referentes às cotas, gostaríamos de saber sobre as políticas públicas dentro da universidade voltada aos aposentados. Eu estou me adiantando, né? De uma certa maneira, eu estou me adiantando. Mas eu vou dizer, valor. Você sabe que eu vou te dar um exemplo, né? Às vezes uma pessoa que trabalhou com você, professor Venceslau Gonçalves Neto, né? Professor Venceslau falou: como que eu posso te apoiar se eu fui esquecido pela universidade? O aposentado não pode votar. Agora, por que o aposentado não pode votar? Sabe? Eu acho que a gente tem que buscar recuperar isso. Não sei a forma, gente, não tem solução. Eu sei que hoje não pode. Você imagina o seguinte, ó, eu tenho outro apoiador aqui que está, né, na angústia do dia que chega a aposentadoria, o professor Valdenor, que participou de não sei quantos processos. A contribuição que o professor Valdenor pode e poderá dar, mesmo depois de aposentado, para a universidade. A gente tem que buscar isso, tem que buscar mecanismos. E nós temos que colocar isso em discussão, de valorizar os nossos servidores. Às vezes a gente pega, assim, professor voluntário, professor no programa de pós-graduação, mas às vezes não é só isso. Eu acho isso ainda muito insuficiente pela contribuição que os nossos servidores e as nossas servidoras deram para a UF. Quantos anos fica... Ontem, no HC, eu tinha ouviu uma servidora, 47 anos de UFO. Como que eu vou desconsiderar 47 anos de experiência dentro da Universidade Federal de Uberlândia? Não posso desconsiderar isso, sabe? E aí fica alijado de um processo importante de uma universidade
que ajudou a construir. Olha, 47 anos tem toda a vida do processo de federalização. A UF tem 46 de federalização. Quer dizer, ela participou de tudo nessa universidade. O dia que ela sair, zerou. Isso não pode acontecer. Agora, a gente tem que buscar os mecanismos para isso. Por isso que a nossa chapa é UF com você. Nós vamos fazer essa discussão com vocês, no sentido de trazer essa valorização em todos os aspectos relacionados aos nossos servidores que se aposentam e não podem ser esquecidos. Sabe? Eles têm que ser valorizados. E aí, professor Carlos, em complementação, uma das nossas propostas tem a ver, inclusive, com a revisão da Estatuinte, né? Que é uma possibilidade da gente conseguir garantir essa reintegração do aposentado, a gente ter valorização. Então, pensando nos serviços, né, como o NAS, a SER, que a gente continue garantindo esses atendimentos para o servidor aposentado, que a gente tenha uma política clara de valorização e de, como é que eu diria? De incorporação do saber acumulado por esses servidores aposentados dentro da nossa comunidade, né? A gente sabe que nós temos pessoas com muita competência, com muito conhecimento de instituição, que se aposentam e que a gente não consegue aproveitar. Então, estabelecer esses mecanismos que hoje a gente tem como um professor aposentado, que vem como voluntário, mas não só. Né, estabelecer momentos de reintegração, de colaboração, de compartilhamento de conhecimento desses servidores aposentados e garantia de benefícios sempre que possível, né, do que a gente oferece dentro da universidade. Então a gente oferece cultura, a gente oferece lazer, né? Eu até esqueci de falar uma das questões de saúde mental muito importante dentro da universidade, né? Para além do atendimento psicológico, é a gente ter atividades de cultura e lazer voltada para os nossos servidores e por que não também para os nossos servidores aposentados? Por que não termos atividades que integrem realmente o servidor aposentado com o servidor que está na ativa, aproveitando todos esses saberes em momentos culturais e de lazer, né? E também de ensino, de pesquisa e de extensão, que a gente não tenha isso vinculado somente ao ensino, somente para o docente, mas para todos os servidores. Professores, só mais uma perguntinha, agora é a última mesmo, tá? Se eleitos, descontariam dias de paralisações e de greve? Nunca foi descontado, não será na nossa gestão que será. Tá? Não será descontado. Já foi descontado? Indevidamente. Né? Na época do Fernando Henrique. Mas antes do Fernando. Não, depois do. Então não será descontado. Isso aí você tem o compromisso do professor Carlos. Você está na época que você me carregava lá no Bloco H. Tá? Então não é isso, não. Você é lá na Bloco H. O Paulino me carregava lá no Bloco H, gente. Tá? Então, isso está fora de cogitação. Vocês podem ficar tranquilos. Professor Carlos Henrique, professora Catarina, se compromete publicamente, se não entra na pauta de discussão nossa. Tá? Porque nunca foi, por que será agora? O senhor tem 2 minutos para fazer a sua despedida, para falar o que o senhor quiser, e Catarina também tem 2 minutos, e eu encerro no último minuto. Então, deixa eu pegar os 2 minutos aí, eu acho que eu não vou nem gastar. Professor Carlos, deixa eu falar 2 minutinhos, que o Maurício está chorando, eu preciso amamentar ele aqui, vou tentar falar em 1 minuto. Eu quero agradecer mais uma vez ao Sintete pela iniciativa, inclusive até, professor Carlos, só até te pedindo desculpa por te cortar, mas o reitor geralmente fala por último, então vou te deixar cumprir o protocolo. Agradecer ao Sintete, agradecer a todas as servidoras e os servidores que estão aqui online, que estão presencialmente, que se dispuseram a participar desse processo democrático, a ouvir as nossas propostas, a nos dar oportunidade de falar, porque a gente sabe que, infelizmente, numa universidade onde a gente esperaria ter um processo limpo, né, em que todas as chapas defendessem as suas ideias e que não houvesse ataques, infelizmente, desde o primeiro turno, nós temos sentido e sofrido muitos ataques. Todos os nossos apoiadores, todo o nosso núcleo da campanha tem passado de sala em sala, tem ido em todas as reuniões. Então, eu quero reafirmar que o nosso compromisso é com a verdade e com as nossas propostas. A gente tem se pautado nisso desde o início da campanha e não vamos mudar. Isso é um compromisso nosso com a verdade, com a ética, né? E com
a seriedade que o processo eleitoral precisa ter. Então, quero pedir o apoio, né, de quem estiver concordando, estiver acreditando na nossa chapa, vote chapa 2, Carlos Henrique e Catarina. Nós vamos promover uma cogestão, né? É uma chapa que o papel do reitor e da vice-reitora é um papel de igualdade, a gente vai ter participação igual em todas as propostas, em toda a gestão da universidade. Nós temos um compromisso ético e moral com essa universidade. Então, assim, pedir a vocês, né, que diante de qualquer fake news, além dessa que o professor Carlos falou sobre bolsonarismo, sofremos com várias outras, então, que nos deram a possibilidade de estar aqui e de falar o que de fato a nossa chapa defende e apoia. Então, votem na gente, né? Estamos aqui à disposição, colocando nossos nomes à disposição para fazer uma universidade com autonomia, com democracia, com respeito aos servidores e servidoras dessa universidade e aos estudantes também. Sendo rápido, a professora Catarina, talvez durante a campanha, além das fake news, foi a pessoa mais assediada. Porque o direito da professora Catarina, enquanto mãe, de amamentar e de estar usufruindo do direito de licença maternidade foi questionado várias vezes, inclusive na participação pública do debate. Isso não pode acontecer num processo que se diz democrático e que se ouve, que está disposto a ouvir. Então, esse é o primeiro registro que eu quero falar. O assédio à professora Catarina, que foi questionado o direito dela de estar online para cuidar do Maurício. Vocês viram ali. Ponto 1. Ponto 2. Nenhum membro do nosso grupo fez assédio para reverter voto ou para ameaçar. Nós fizemos a campanha ética, transparente, nós pedimos voto, sim, mas pedimos voto com civilidade, com respeito e sem criar fake news. Quem votar na chapa 2, vota pela ética, pela transparência e pelo senso de justiça. Isso pautou desde o início e pautará até o último dia da campanha, e se eleitos, será esse princípio ou esses princípios que nós vamos colocar nos próximos 4 anos na frente da gestão superior da Universidade Federal de Uberlândia. Então, reiterando o pedido da professora Catarina, vote chapa 2, Carlos Henrique Catarina, dia 11, dia 12. Por favor, veja esses e-mails que está me preocupando. Aqui eu acho que não tem problema. Infelizmente, né, os nossos aposentados não podem votar, mas pode pedir voto. Tá? Então, agradeço a todos, agradeço, Gilberto. Obrigado.